Saudações rubro-negras flageniais. Hoje vamos falar que Flamengo faz trabalho especial para preservar Lohan após vaias. O quê? Vaias? Vamos falar de novo de vaias? Jornalista Letícia Marques e Ronald Lincoln, do GE. Vamos lá, então, sem mais delongas. Jovem foi um dos destaques durante o período da Copa América, mas queda de rendimento fez relação com a torcida ir de 8 a 80. E vamos ver o que o Tite disse. E ele falou: tenham um acolhimento maior. O pedido de Tite, a torcida diz a respeito de Lohan, que deixou o gramado do Maracanã sob significativas vaias na vitória contra o Cruzeiro no dia 30 de junho. Desde então, o clube se cerca de trabalho especial e atenção para preservar o jovem, que assinará a renovação contratual por 5 anos em breve. Lohan foi um dos destaques durante o período da Copa América. O meia surgiu como substituto de Arrascaeta. Correspondeu às expectativas em um primeiro momento e foi abraçado pela torcida rubro-negra. Oscilou na reta final e virou alvo de críticas e cobranças. O jovem participou de 8 dos 9 jogos, sendo os 6 primeiros como titular. A sequência foi interrompida justamente depois das vaias contra o Cruzeiro. Na sequência, Lohan começou no banco contra o Atlético Mineiro e protagonizou algo incomum. Entrou contra o Cuiabá, mas foi substituído na derrota para o Fortaleza. E o meia não foi acionado mesmo o Flamengo precisando de um jogador de criação. É neste cenário que 2 palavras que ganham força nos bastidores do Flamengo, como acolhimento e preservação. Elas possuem raízes diretas com Tite e sua comissão técnica, mas se encaixam também na relação do jovem com o elenco rubro-negro. Internamente, a oscilação é considerada normal por 2 fatores: a idade e o processo de transição da base para o profissional. Então, gente, a gente acaba se tornando repetitivo, né? Já tinha comentado para ter paciência com os nossos crias da base, né? E em relação a isso é o que pensa a comissão técnica, e logo em seguida também a gente vai falar um pouco da relação dos jogadores em relação ao Lohan e os meninos da base também. Mas esse processo, né, ele é complicado, não é um processo tão simples, né, como eu já tinha falado nos vídeos anteriores. A maturação e o amadurecimento, né, tanto psíquico quanto físico, ele não é tão simples. Tem garotos que com 16 anos eles já conseguem ter a maturidade psíquica e física e a maturação em si também. Às vezes esse processo ele é antecipado. Então a gente tem que ter um pouco mais de paciência em relação aos nossos crias, tá? Continuando então. Visando a minimizar os efeitos colaterais, o Flamengo já faz há alguns meses um projeto especial para blindar o jogador e potencializar o seu desenvolvimento. Agora o clube se atenta
ao ambiente para preservar a sua joia. A cautela na utilização e o apelo de vovô, né? Eles falam vovô aqui porque o Tite usou esse termo na entrevista. Feito por Tite, são o retrato de Lohan no Flamengo neste momento. O jovem não foi utilizado pela primeira vez em 10 jogos. A última vez que ficou à disposição e não entrou em campo foi na goleada em cima do Vasco. O último jogo antes dos convocados irem para a Copa América. Na derrota para o Fortaleza, a torcida demonstrou impaciência no Maracanã e vaias começaram com a bola rolando. Mas os alvos foram outros atletas. Alan, Luiz Araújo e Ayrton Lucas. Mesmo nesse cenário, a comissão técnica optou por manter Lohan no banco. Como eu venho falando aqui, né? A gente despreza a vaia durante as partidas. Até mesmo depois, ao término, a gente também não considera, mas já começa a aceitar. Se o time realmente for muito mal. Agora, pegar no pé de jogador, isso não é jogar contra, não é favorável à equipe, não é favorável a ninguém. Os jogadores, eles são seres humanos e eles precisam de incentivo, né? E não de vaias. Quem decide que se eles vão entrar em campo ou não é o técnico. E a análise é dele. E às vezes o técnico erra em colocar determinado jogador, né? Isso não vem em questão. Mas as vaias durante as partidas é abominável. E esse é a filosofia do canal, tá? Então aqui vamos seguindo. Torcedor, aí aspas por Tite, torcedor não vai o atleta. Ele está pedindo aqui, ó, torcedor não vai o atleta. Ele não vai melhorar com a vaia. Vou ficar um tempo aqui. Não sei quando vou ficar. O quanto vou ficar. Estou técnico do Flamengo. Daqui a pouco vão trocar. Então não vaiem. Se mostrarem um atleta que respondeu melhor uma vaia, ele não falou isso, né? Mas eu vou completar a frase porque está em 3 pontinhos aqui. Então, assim, se mostrarem um atleta que respondeu melhor a uma vaia, eu coloco-me à disposição para pedir desculpas aqui nesse momento, né? Continuando aqui a frase do Tite. Não vai. Eles não estão negligenciando o trabalho. Olha só, gente. Palavras do técnico do Flamengo. Eles não estão negligenciando o trabalho. Isso significa que eles estão fazendo o trabalho deles com afinco. Eles estão trabalhando. Se as coisas às vezes não dão certo dentro do campo, existem algumas opções para você escolher. Ou o técnico não está taticamente usando o melhor do jogador que está em campo, ou o atleta naquele dia não está tendo um bom momento, tá? Mas eles estão treinando afinco e estão fazendo o que o técnico deseja. Senão o próprio técnico, no caso o Tite, provavelmente ele não iria falar isso, mas ele ia cobrar internamente. E isso provavelmente deve estar acontecendo, se caso isso porventura for uma verdade, tá?
E o mesmo que faz jogos decisivos, no caso, ele vai falar do Luiz Araújo, tá? Como no jogo do São Paulo, né? Porque ele foi vaiado, Luiz Araújo, então ele tá falando assim, o Luiz Araújo contra o São Paulo fez 2 gols, né? Foi o melhor jogo que ele fez, eu acho, um dos melhores, né? Ele tem feito boas partidas também. E ele fez 2 gols e deu a vitória pro Flamengo naquela situação, onde o Flamengo também não estava jogando aquela bola toda. E ele decidiu a partida para o Flamengo. E o Luiz Araújo foi vaiado, tá? E continuando. Vou fazer um pedido como vovô. Não façam isso. Não vaiem. Eles não merecem. Se tivesse algum que ficassem, né, fazendo o corpo mole, tem 3 pontinhos aqui, mas fazendo o corpo mole, tudo bem no caso, né? Não vai. O atleta vai sentir em campo e não vai melhorar. Estou sentido. Eles também. É uma escolha. Se vaiar, vai piorar. Se acolher, ele vai ter mais força. É aquilo que eu venho falando. Às vezes, o incentivo para o time no final, quando uma partida não vai, quando o time não vai bem, quando um atleta não vai bem no final, o acolhimento, a força, né, os aplausos, condiciona esse atleta, essa equipe a no outro jogo, corresponder melhor às partidas. Né? E aqui ele completa como em uma série de jogos, né? Quando tem aquela série de jogos que a torcida vai se envolvendo, vai apoiando, mesmo com o time não jogando tão bem, e daqui a pouco a coisa vai pegando e o ritmo das partidas vão melhorando e a equipe vai subindo tecnicamente e taticamente, tá bom? Então eu acho que ele quis dizer isso. Ó, no jogo contra o Cuiabá, os atletas desabaram em campo e a torcida apoiou. Aquele jogo onde a torcida no final... Porque eles estão dando o máximo deles. Eles chegam no final das partidas, eles estão exaustos. Exaustos mesmo, entendeu? Então eles estão fazendo todo o possível para ganhar as partidas. Agora, tem, às vezes... o desgaste, como eu venho dizendo, é muito grande. Então chega no final, eles não conseguem. Não é porque eles não querem, é porque eles não conseguem, tá? Continuando aqui. Não é toda a torcida, são alguns, afirmou o Tite. Quer dizer, não são todo mundo que está vaiando, mas os poucos que vaiam faz muito barulho. E isso incomoda e prejudica o time, tá? Aí, seguindo aqui, né, com a pauta, tá? Mas essa não foi a primeira vez que Tite reprovou as vaias vindas da arquibancada. Contra o Cruzeiro, jogo que Lohan foi alvo de críticas e foi substituído no intervalo, o treinador saiu em defesa do jovem de 18 anos e pediu o apoio da torcida para fortalecer o atleta. Aí, aspas pro Tite, tá? Acho que o Zico estreou com 17, 16 anos. Pergunta para ele como era. Tem um acolhimento maior com ele, Lohan. A grandeza do Flamengo é muita. E ele é um talento enorme. Se vier a vaia, vai afundar, não vai produzir. Se vier o carinho, ele vai se sentir fortalecido. Aí ele continua aqui. O manto sagrado é muito forte, pesado. É pesado para um técnico de 63 anos, com toda a experiência que eu tenho. Ele falando dele aqui, que o manto sagrado realmente é tão pesado que um técnico campeão do mundo, seleção brasileira, chega ao Flamengo e ele sente o peso do manto, né, nas suas decisões, nas suas palestras e no seu dia a dia, provavelmente, tá? Em relação ao Lohan aqui, gente,
O que ele precisa melhorar, eu já tinha falado um pouco nos outros vídeos, né? Que é a intensidade. A intensidade dele é baixa sem a bola e nesse meio de campo, com a intensidade que o Flamengo vem jogando, ele não joga no Flamengo, né? Tem essa parte também que talvez eles estejam protegendo o Lohan até para isso mesmo, tá? Seguindo aqui. O Tite, né? Aspas para ele. Coloquem ele no colo, vai ajudar, disse o técnico, né? Outro episódio emblemático envolvendo o jogador ocorreu no jogo contra o Cuiabá no dia 6 de julho, também no Maracanã. Lohan entrou no decorrer do primeiro tempo no lugar de Bruno Henrique, que se lesionou. O meia teve uma atuação discreta, cometeu alguns erros, ainda assim ouviu vaias tímidas. Ele acabou substituído no meio do segundo tempo por Carlinhos. Situação semelhante com o Verton, que entrou no intervalo e deu lugar a Matheus Gonçalves na segunda etapa. Ao fim do jogo, os meninos receberam o apoio dos demais jogadores do elenco. O técnico Tite também conversou com eles no vestiário e explicou a decisão de substituição, né? Aqui aspas para o Tite. Tivemos a busca até o momento final. A busca do quê? A busca da vitória. O jogo se apresentou, tentamos usar 2 pivôs, substituímos os meninos para criar as alternativas que precisamos. E fica aqui o respaldo aos meninos, o Lohan e a Verton, disse o treinador em entrevista coletiva após o jogo. Acolhimento do elenco, tá? O cuidado com o Lohan vem também do elenco. Os relatos são que o jovem é querido pelos dirigentes, pelos diferentes grupos, e isso independe da idade. Com 18 anos, recém-completos, o meia transita entre os mais velhos e os mais novos. Um fato que traz isso à tona é a declaração do goleiro Rossi após a vitória contra o Cruzeiro, né? Aqui aspas para o Rossi, goleiro do Flamengo. Mas quero falar uma coisa, acho que não é necessário vaiar um jogador nesse momento em que a gente está fazendo um grande esforço, ainda mais um jogador como o Lohan, que tem só 17 anos, está ajudando muito a gente e foi muito importante na sequência. Tem que apoiar, o torcedor tem que saber que o jogo tem 100 minutos. Temos 100 minutos para ganhar. Essa declaração aqui do Rossi é importante. A ansiedade da vitória, ela não pode se ater a 20, 30 minutos. Temos 100 minutos para conquistar a vitória. E isso a gente conseguiu em alguns jogos nesse período da data FIFA. E ele quis dizer em relação a isso também. Então, assim, tem que ter paciência, gente. Paciência com todos os jogadores, inclusive, e com um pouco mais de paciência com os atletas novos, que, no caso do Lohan, teve uma ajuda muito boa, mas caiu de rendimento como toda a equipe nas 3 partidas finais dessa etapa da data FIFA. Agora, voltando aqui. Quem tem um papel importante no dia a dia do Lohan e também de outros jovens é Gerson. O volante assume o lado paizão com os novos e dá conselhos. Em campo, o capitão procura orientar e fazer alerta sobre posicionamento, e fora de campo, aconselha os seus pupilos a não se deslumbrarem com a fama e evitarem a ostentação. Gerson também tem uma relação importante com Elis, que é considerado um exemplo para Lohan neste período. O lateral viveu um período semelhante de oscilação e vaias da torcida, mas se recuperou com melhores atuações durante o período da Copa América. O desempenho abriu uma disputa por vaga com Varela na lateral direita. Como eu já venho falando sobre o Gerson, que para mim ele é o principal junto com Pedro, né,
nessa arrancada do Flamengo aí. Ele é importante, gente. Ele é importante. Ele, depois que ele assumiu essa condição de capitão, pegou essa abraçadeira com uma intensidade enorme que ele vem jogando nas partidas. Ele fora de campo também ele é muito importante. Bom, não sou eu que estou dizendo, né? Os próprios jornalistas aqui que fizeram a apuração, eles constataram isso perguntando para os jogadores, para os dirigentes, né? Fazendo a acariação sobre isso. Então, só reforça, né? E com certeza eu comungo dessa tese que o Gerson ele está fazendo não só um trabalho bem dentro de campo, muito bom, né? Jogando em várias posições, sendo solícito, apoiando os jogadores, indicando posicionamentos táticos dentro das partidas para os mais jovens e eu acredito também para alguns mais rodados na equipe. Então é um jogador espetacular e a gente tem muito orgulho, né? Temos que ter muito orgulho dele, porque ele está fazendo muita diferença e é isso, tá? A gente conclui aqui esse vídeo, tá? Pedindo novamente, torcida, não vaia, apoie o time, apoie os jovens jogadores, isso faz a diferença, tá? E faz muita diferença, certo? Então, antes de tudo e de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido do Brasil. Que Deus ilumine os nossos passos e os passos de todos nós e até mais!